Está começando mais um episódio do FuiCast, o maior podcast de transplante capilar do Brasil. E no episódio de hoje trouxemos um convidado incrível que todos vocês provavelmente já conhecem. É um profissional que acho que todo mundo que está na área admira, já ouviu falar, conhece das técnicas, já viu em congresso e agora a gente está trazendo aqui para todos vocês nosso grande doutor Otávio Boaventura. Que prazer te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Prazer é meu. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser muito legal participar. Estamos aqui na terra do pão de queijo gravando. Na terra dele, né? Exato. O Otávio, para quem não sabe, tem 20 anos de medicina. Se eu estiver errado, por favor, me corrija. 15 anos de transplante capilar. Primeiro transplante realizado há 15 anos, 2008, foi o primeiro FUT que realizou. Exato. E em 2014, a primeira cirurgia de FUE que se realizou. Exatamente. Logo em seguida, né, mal começou o FUE, já começou a pensar numa forma diferente de fazer aquilo ali. Então, os projetos Non-Shaving iniciam em 2016. 2017 realiza a primeira cirurgia ao vivo da sua carreira. Isso. Num congresso internacional, que a gente vai falar sobre já. E a gente quer começar querendo saber de você de onde é que vem tanto entusiasmo, tanta energia, tanto gosto pelo transplante capilar. Quando foi que você se deu conta que era esse o caminho que você... É o que mais o pessoal pergunta, né? É o que o pessoal que está atrás. Quando você se perguntou, ou percebeu, né, que era esse o caminho que você era feliz seguindo. Cara, contar um pouquinho da minha história rapidinho, que eu acho que vocês também não conhecem. Não. Eu formei aqui na FMG, estava meio perdido o que eu ia fazer. Eu sempre gostei de cardiologia, era o que eu mais gostava de estudar. E conversei com um tio meu que é ortopedista, ele falou: Otávio, cardiologia, o campo é a mesma coisa, né? O campo tá cheio, todo campo tá cheio. Isso. Você fala, faz cirurgia geral que vai abrir um leque maior para você. Eu fiz cirurgia geral. Aí depois que eu fiz a geral, eu pensei, poxa, agora eu vou associar as duas, né? Eu fiz cirurgia cardíaca. Aí eu passei na residência lá na USP, fui para a USP, no INCOR. E comecei a fazer a residência de cardíaca. Só que eu vi, cara, que não era, apesar de eu sempre gostar muito de medicina, não era a área que eu queria trabalhar, que invadia muito minha vida pessoal. Uhum. Quem faz cirurgia cardíaca não tem hora para nada. Trabalho de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. E eu sabia que eu precisava ter um mínimo de qualidade de vida. Uhum. E eu estava sentindo que não era meu lugar. Então eu mudei, decidi largar, na verdade. Fui trabalhar em posto de saúde. Depois que eu fui, em algumas conversas, eu decidi fazer plástica. E já na plástica, eu passei em duas residências diferentes aqui em Belo Horizonte. E encontrei com um amigo meu que já era R1 de plástica na época, chama Bruno Meigman, grande cirurgião plástico hoje aqui em BH. E falei: ô Bruninho, eu passei aqui no HC e passei na FEMIG, e aí, para onde que eu faço a plástica? Ele falou assim: o chefe da FEMIG é um cara especialista em transplante capilar. Eu falei: em quê? Que negócio naquela época? 2006, 2007, né? Então, 2006. Nossa. Eu falei: poxa, acho que eu nem conheço ninguém que fez transplante capilar. Eu falei: pois e é um negócio bom, porque tem pouquíssima gente que faz aqui. Eu falei: se tem pouca gente que faz, então acho que mais ou menos que eu vou para esse lado aí. Aí fui, escolhi pela FMI com o Dr. Carlos Eduardo Leão. E na primeira cirurgia que eu entrei com ele, era FUT na época, né? Falei, quanto tempo depois do início da residência? Não, foi no R1. Oh. Foi no primeiro ano que ele operava, ainda opera muito, né? Então, a primeira que eu entrei com ele, eu falei: caramba, é isso, cara. Eu gostava das outras cirurgias, mas toda uma dúvida que eu já tive, cara, resolveu. Foda. Mas eu acho que isso aí todo mundo tem em comum, né? Você também, quando você viu a cirurgia, você mudou de ideia, você já queria, né? É emocionante, né? É linda a cirurgia. E não sei, mas eu já tinha uma expectativa de uns anos, né? Eu já vi uns 3, 4 anos acompanhando, era distante, ninguém na minha região fazia, né? E ficava criando aquela expectativa e
acompanhava por vídeo, lia artigo e, mas vai ver isso aqui quando? Não tem a menor oportunidade de ver isso. E antes de eu fazer medicina, eu já tinha feito 1 ano de direito. Já tinha feito 2 meses de engenharia, sério. Então assim, era uma busca antiga, sabe? Que eu fui resolver com o transplante. E aí, a sua primeira cirurgia, você entrou já no R1 com ele para poder auxiliar? Auxiliava. Ficava trocando. Mas que não era nessa época questão de equipe? Fazia nada, não. Não, ele sempre teve equipe dele. Ele um dos pioneiros do Brasil, daqui de Minas Gerais também. Perfeito. Então ele sempre uma equipe imensa. E então eu tive muita sorte, porque eu já também, imagina, ficar 3 anos acompanhando ele, então um cirurgião excelente. Então eu já saí muito na frente. Então, e depois, quando começou esse negócio de FUE, quando começou a aparecer aqui no Brasil, lá para 2012, 13, 14, eu decidi, não, tem que fazer esse troço, tem que aprender. Aqui no Brasil, acho que só a Maria Angélica Muricy e o Houston faziam, sabe? Acho que foram os 2 primeiros aqui. Muricy e Houston. E aí eu falei, não, tem que aprender isso, porque esse negócio dessa cicatriz aí vai acabar. E pesquisei na internet onde o curso de FUE. Não tinha nada no Brasil, né? Nem FUE tinha no Brasil. Aí apareceu na Malásia. Eu falei, cara, louco. Malásia. O Congresso Mundial ia ser lá. E eu sempre tive medo de avião. Você nunca tinha saído do Brasil? Não tinha, cara, mas pouco. E sempre sofrendo muito. E não sei se você lembra daquele voo da Malaysia Airlines. Sim. Cara, que sumiu. 3 meses depois. Falei, não. A caminho de Portugal, não sei. Não lembro. Acho que foi perto lá da Malásia. Tá. Mas enfim. Aí eu comprei uma passagem Emirates. Falei, eu nunca vi esse avião da Emirates cair. E fui. Aí chegando lá, eu conheci, cara, o Dr. John Cole, que foi quem me ensinou realmente a fazer FUE, foi quem pegou na minha mão. Eu fiz amizade com ele, depois eu fui para a clínica dele nos Estados Unidos. Ele foi um dos criadores e desenvolvedores da técnica, né? Tem vários artigos aí. E foi a outra pessoa, o meu segundo mentor, assim, no transplante capilar. Perfeito. E que aí, cara, eu peguei um dos caras que era o melhor do Brasil, depois eu peguei o John Cole, que foi um dos desenvolvedores, criadores da FUE. Então eu tive muita bagagem, muita sorte de começar assim. Para conhecer os bastidores, esse convite do John Cole, ele aconteceu lá no Congresso? Você foi direto de lá para a clínica do John Cole? Não, você voltou para o Brasil? Eu cheguei no Congresso, aí ele estava dando, dentro do Congresso tem uns cursos separados. Então eu fui fazer esse curso dele. E aí, cara, no meio do curso, ele me chamou. Na época eu não falava inglês, tá? E nem entendia direito. Então, eu tinha feito cursinho de inglês quando eu tinha uns 13, 14 anos, mas tinha aí 20 anos que eu estava sem falar nada. Não conseguia nem falar com o taxista para me levar nos lugares. E aí, gente, eu vou precisar de um modelo aqui no palco. Queria saber quem que quer vir aqui me ajudar. Entendi mais ou menos, né? Falando isso. Aí eu até olhei para baixo assim, comecei a baixar assim na cadeira. Ninguém levantou a mão. Aí vai ser agora. O cara olhou para mim e falou, você? Eu falei, cara, eu fui pro palco e ele começou a fingir que eu era um fio de cabelo, uma unidade folicular. Tudo. Mas não estava entendendo nada que ele estava falando. Só concordei. Aí no final ele me usou lá meia hora no palco. Me agradeceu e lembrou, e gravou quem que eu era, né? Então todo dia no congresso eu chegava, ensaiava uma frase em inglês para conversar com ele. Saia com essa frase ensaiadinha assim. E fazia uma pergunta para ele respondia, eu não entendia nada. Aí no último dia, cara, a gente fez um workshop, uma live surgery, ele fez e eu fui também. Foi o primeiro dia que eu estreiei um FUE, foi lá na Malásia. Legal. Poxa, que bacana. Dia muito marcante, assim. E aí no final do workshop eu pedi, eu queria muito aprender com o senhor, não sei o quê. Posso ir para os Estados Unidos e ficar lá com o senhor? Pode, quando é que você vai? Pode ser daqui 15 dias? Pode. Aí eu fui, cara. Perfeito. E ele me ajudou muito também. Porque ele organiza vários congressos ao redor do mundo. Organizava, ainda organiza, mas naquela época ele era... mais atuante, né? E ele me colocava nos congressos, entendeu? Então ele me deu uma força muito grande. Que top. Perfeito.
Foi muito legal. Maurício, qual foi a sensação? Foi parecido com essa quando você foi lá no Sebastian e extraiu aos olhos do Trivelini? Foi a experiência. Foi uma experiência incrível, assim, porque quando eu quis começar a entrar na área, o Trivelini abriu as portas. Foi a única pessoa que me respondeu. Porque eu não tinha acesso a ninguém. Na região onde eu morava, né, que era Resende, não tem ninguém que faça transplante capilar. E normalmente o pessoal opera de porta fechada, não tinha nada que eu pudesse procurar de informação. Penso até na época que você queria, 2012, querendo trazer uma técnica nova. Hoje, 1 ano atrás, 2 anos, já era difícil para mim, porque tem pouco conteúdo em português sobre o assunto. Em inglês tinha muita coisa. Eu comecei a estudar sobre, mas não tinha acesso a um profissional para saber como era da área. Então, cheguei a ligar para algumas clínicas. Óbvio que dificilmente alguém responde. Mas eu falo que eu não preciso falar, não, poxa, o cara fechou as portas. Hoje em dia eu já conheço todo mundo do congresso, mas isso não me chateia. Mas eu precisava de um sim, e eu consegui, foi com o Trivelini. Aí ele me chamou depois para ir com ele no curso que ele ia dar com o Sebastião. Fiquei lá com ele e ele pegou na minha mão também. Foi esse momento, me ensinar como é que era. Ele falou, você já extraiu nunca? Brigou pra caramba. Falou, vai, extrai. Ele é gente boa demais. Né, cara? Esse negócio de pegar na mão. Porque marca muito. Eu lembro disso como se fosse hoje, assim, é muito claro. E vai fazer o quê? Quase 10 anos já. Te contar a história do Roberto. É um cara que eu admiro muito. Demais. Esse congresso na Malásia, acho que foi 13 ou 14, não sei, eu não lembro direito. E o John Cole, o Dr. John Cole, ele estava no auge. Ele tem uma empresa de material. Cole Instruments, né? Cara, e vendia, assim, os stands dele, os booths dele lá, do congresso, assim, 500 pessoas, ele dava fila no booth dele. E do Trivelini, assim, vazio. Vazio, cara. Eu olhei assim, quem que é esse cara? Tá vazio lá, meio um portunhol, né? Não sei o quê. E ele foi desenvolvendo a técnica dele, o aparelho. No outro congresso mundial já estava um pouquinho mais cheio. E o Roberto não parava de desenvolver. E foi modificando. Todo ano ele modificava alguma coisinha. Aí no outro congresso, cara, mais cheio. Até que chegou em 2017, ele lançou esse último modelo do Mamba, com Smart React, que é essa função da ativação automática do negócio. Isso. Aí explodiu, cara. Aí eu tava em algum congresso desse aí em Portugal, que é o René Rodrigues, que é um amigo meu da Colômbia. René. Falei, ô René, que aparelho você está usando? Eu tô usando o Mamba. Ah, é? E como é que tá a sua velocidade? Ah, não, faço 3.000 unidades em 6 horas. Falei, era bem mais rápido que eu. Falei, caramba, então eu vou comprar esse Mamba. Ele falou, pode comprar. Realmente, cara, foi um upgrade. Salto, né? Foi um upgrade, porque ele permite fazer uma cirurgia mais rápida e de alta qualidade, entendeu? Foi muito bom para nossa área. Hoje em dia você utiliza basicamente o Mamba? Eu tenho todos, né? Eu tenho desde os aparelhos do Cole, o PCID, que era, vamos dizer assim, foi o precursor do Mamba. Pesado, né? Em gigante. E faz todas as funções do Mamba. Só que o Mamba veio, né, com algumas funções extras. Tem o Mamba, tem esses aparelhos mais simples também. E tem o do Dr. Umar também. O Wi-Fi é o Zeus. Então eu tenho tudo, cara. Eu gosto dessas coisas. Vai lançando no mercado. E acho engraçado ele mostrando, né, que ele sempre, nessas aulas dele, que ele vai falar sobre o Mamba, ele fala sobre o que ele tentou associar para até que, enfim, idealizar o Mamba, né? E aí ele fala até sobre do motorzinho da máquina de tirar pelo do nariz, né? Eu perguntei para ele assim, eu gosto de saber da história das pessoas do background. Eu perguntei pro Roberto, falei, Roberto, de onde veio essa inspiração para poder... Como é que foi essa transição aí da plástica para cabelo? Ele falou, não, sempre gostei. Ele no Brasil, ele chegou a fazer... Cirurgia geral aqui em Santos. Foi isso. Fez plástica com Pitangui. E ele operou aqui um tempo, aí depois voltou para o Paraguai, ele tem uma clínica lá.
E ele contando, né? Lá, ele contando é fantástico essa história, que ele foi com a esposa dele, tinha acabado de fazer uma mama, aí ele foi pra praia com a esposa e ele falou assim, a cirurgia, sabe, imagina aquela cirurgia perfeita, ficou lindo, resultado fantástico. Ele falou assim, a paciente, todos os dias seguintes, ele ficou um final de semana na praia, o paciente mandando mensagem pra ele, e ele tinha feito o cabelo na semana anterior. Ele falou, gente, eu tenho que trocar isso, só que assim, ele não conseguia melhorar a técnica, não conseguia. Aí ele falou que estava no aeroporto voltando, e ele, a paciente mandando mensagem, um monte de coisa. Aí ele pegou, diz ele que parou assim no saguão do aeroporto, ele viu uma maquininha de raspar o pelo do nariz, aquelas maquininhas que vêm de aeroporto. Aí ele olhou, parece que a moça estava desmontando, aí na hora que ele bateu o olho, ele falou, primeira coisa que veio na cabeça dele, ele já estava pensando nisso, ele falou, acho que cabe um bonde nesse negócio, vou levar um. Aí diz ele que levou, colocou na cirurgia, funcionou perfeitamente, aí depois ele começou a... Ele fora de série, cara muito humilde. Exato. E a persistência, né? É persistência. A gente persiste. Sério, eu lembro, outra imagem que eu lembro desse congresso, é do stand dele, outra coisa que me marcou, né? Vazio, né? Vazio, cara. E hoje o cara domina o mercado. Hoje em dia é tudo cheio, entendeu? Sempre cheio. Então é isso, o cara não... É ser grato pelas coisas que ele conseguiu, mas não se acostumar com isso, sabe? Saber que ainda dá pra dar uma melhoradinha. É assim que a gente consegue melhorar os resultados das nossas cirurgias também, né? Não, tá excelente, mas ainda tem que ter um olhar crítico. Às vezes o cara que é muito narcisista, o cara que se acha muito bonito, muito fodão, assim, o cara deixa de evoluir. Sabe muito e acha que sabe tudo. Exato. Sabe muito, mas tudo não dá para saber. Né? E com essa concepção, né, com essa humildade é que pode fazer com que ele, né, consiga galgar novos degraus, né, consiga avançar ainda mais. Né? Eu mesmo. É o que eu ia falar, talvez seja isso a sua história. Né? E é uma dessas perguntas que eu tinha, que pensar que você já palestrou praticamente no mundo todo, você criou um serviço, né, que foi desenvolvido a partir da sua técnica, do seu pensamento, da sua filosofia, que você consegue viajar e sua banda tocar, né? Enfim, seu serviço seguir, ele tem pernas próprias, não é a mesma coisa que você, mas funciona com a sua filosofia, ela foi transmitida, você já palestrou no mundo todo, você já idealizou, né, uma técnica, instrumentos, enfim, e aí com tudo isso, qualquer pessoa poderia pensar, tá bom, que eu já fiz demais, não tem mais o que fazer, agora eu vou só manter. E aí você vem agora com um formato, né, que antes era workshop, mas a gente já vê que caminhou mais para um congresso, e a veia de ensino, ela começa a pulsar mais sangue por ela. E aí, Otávio, onde é que vai parar isso tudo? Assim, tem um limite? Você tem algum projeto ou não? Os projetos vão aparecendo conforme as coisas vão caminhando? Não sou muito de ficar fazendo projeto, não, cara. Eu não tenho muito, sabe? Foi natural isso? Totalmente. Até essa criação dessa técnica foi meio que por acaso também. Não queria. Não foi... Não, vou desenvolver uma técnica para extrair fio longo. Cara, não. Eu estava fazendo uma técnica chamada Direct FOE. Existe um artigo desse, de um amigo meu lá da Coreia do Sul, chama o Dr. Jay Park, que foi o Fôlego de Prata. E estudando esse artigo, isso em 2015, eu acho, eu falei, eu vou fazer esse negócio, em que o punch ele corta o fio de cabelo e a pele. E eu comecei a fazer. Sempre gostei de desafio, de fazer coisas diferentes. Aí um dia, esse punch ele ficou mais rombo, ele perdeu o corte. Aí ele não cortou o fio de cabelo, mas cortou a pele. Aí saiu um fio longo, assim, um enxerto com um fio longo, assim, na minha frente, assim. Tipo a lâmpada, né? Um insight. Falei, caramba, fiz um troço diferente aqui. Aí eu falei, como é que eu vou conseguir replicar isso 2 vezes? Aí eu comecei a pensar. Aí me veio a ideia de fazer um rasgo no punch, que foi o Open Punch na época que eu criei. E que teve aquela publicação e tudo em 2016. E que deu certo. Mas é aquilo que eu falei também. De verdade, cara, eu achava uma invenção... Ele ainda existe, o Jay Park produz ele. Eu achava uma invenção tão boa, eu não conseguia
imaginar algum punch melhor do que ele para long hair. E apareceu, né? Do Roberto criou. O do Roberto é sensacional. Sabe? O do Mar também é muito bom. Então, assim, por isso que eu falo, eu acho que quase tudo ou tudo pode ser melhorado um pouquinho. Sabe? É só empenhar bastante, ter uma... Eu até converso bastante isso com... Exato. Até converso bastante com ele que uma característica que eu vejo dos profissionais que têm excelência nos resultados e tudo, é uma autocrítica muito grande com o seu próprio trabalho, mas assim, construtiva. Estão sempre em busca de melhorar a sua própria técnica, o seu próprio resultado. Sim. Eles estão sempre aprendendo coisas novas. Você vê que estão sempre em congresso, humildes. A maioria deles chega para conversar, são acessíveis. Assim, obviamente que tem muita gente que está assistindo que às vezes está começando e fala, poxa, mas mandei mensagem e ele não me respondeu. Não é assim, sabe? Não é por isso que não quer dizer que essa pessoa não vá conversar com você em outras ocasiões, nem nada, mas é mais difícil uma pessoa que não está inserida nesse mercado querer, sabe, tirar dúvidas às vezes de um negócio que ela ainda não tem tanta experiência. E eu sou super a favor da pessoa estudar bastante e quando tiver oportunidade se apresentar de uma forma que seja construtiva para os dois, sabe? Criar um relacionamento com a pessoa e não, eu falo, uma relação de parasita. Parece uma coisa unilateral. Exato, né? exato. Eu só quero colher aqui de você e não tenho nada a oferecer, exato. A ofertar, Sim, com certeza. Então, assim, essa técnica que você criou do long hair, você falou, e hoje em dia você só performa long hair ou não? Não, pelo contrário. Hoje em dia eu faço long hair para sobrancelha sempre. FO é long hair para sobrancelha. Para calvície é raro fazer. Hoje eu faço a maioria raspado mesmo. Em segundo lugar, eu faço a técnica sem raspar, mas que extrai fios curtos. Sim. Tá? Isso eu faço todo mês, pelo menos uns 4 casos. É pré-cut, né? Homem e mulher. E long hair é para sobrancelha. Sobrancelha eu sempre uso. Calvície é exceção. Porque até que para extrair não é tão difícil, mas na hora da inserção é difícil terceirizar a colocação com long hair, entendeu? É bem complicado. Então, assim, para fazer toda uma extração e depois para fazer todo com long implantação hair é extremamente desgasta. difícil. Então é mais uma técnica assim que eu utilizo para sobrancelha e para exibição, né? Em congressos, essas coisas de vez em quando a gente faz umas cirurgias assim. Você acha que o futuro do FUI vai ser com long hair? Acho que vai ser sem raspar. Pré-cut? Ou com a técnica que eu faço, né? Eu associo o pré-trimmed com esse direct. Então eu consigo uma produtividade muito alta. Entendi. Com qual técnica de implantação você acha que? Planter, né? Cara, isso vai variar. Maurício, porque o implanter é muito mais caro, né? Então, assim, ele elitiza a cirurgia, especialmente o afiado, com a agulha afiada. E a base da pirâmide da população é muito mais larga, né? Então, acho que a pinça vai continuar sendo, apesar de não ser a melhor opção, vai continuar sendo durante muito tempo a mais popular. Né? O implanter é mais elitizado, para quem pode pagar por uma cirurgia mais cara. Perfeito. Mas nessa técnica você faz ela utilizando pinça ou utilizando implanter? Ou as duas formas? Implanter. Hoje eu utilizo implanter com pré-incisão ou sem pré-incisão. Sim. São os que eu utilizo. Pinça, até tentei utilizar pinça no início. Mas se sua equipe não for muito bem treinada, não tiver uma mão muito boa, pode ocorrer muito trauma no folículo, sabe? Sim. E eu tenho um pouco de preconceito com pinça, porque igual o Rasmo mostrou agora no congresso, ele tem uma equipe treinada há mais de 30 anos que faz transplante capilar. Ele mostrou um vídeo, você implantando com o implanter, no máximo você vai manusear ali o folículo 2 vezes, e com a pinça, uma pessoa experiente mais de 15 vezes. 20 uma pessoa com 30 anos de experiência. E no Brasil, você provavelmente já tem a equipe, o Leão, o pessoal que já tem a equipe que já está há 20,
30 anos no mercado, mas fora isso, o pessoal que está conversando agora não tem tanta experiência e deve manusear mais ainda. Como é que você, entendeu? E como é que você vai delegar isso? Exato. Para uma pessoa que às vezes você não sabe se tem uma habilidade. Não precisa ter uma habilidade, uma leveza na mão. Então, o implante, ele já tira esses fatores de risco, vamos dizer assim. Uhum. E sobre o long hair ainda, o que você nota assim, dos pacientes no pós-operatório? Você acha que é mais difícil de fazer os cuidados necessários? Você acha que tem mais risco de trauma? Como que você orienta seus pacientes? É um pouquinho mais difícil, porque o paciente, né, eu fico sempre com medo dele sair penteando o cabelo normalmente e tudo. Então, assim, eu oriento bastante. Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas para quem não pode mostrar que foi operado, é uma excelente técnica, né? Perfeito. Ele tampa tudo ali, tampa a vermelhidão, as crostinhas de sangue, tudo. Então. Perfeito. E quanto ao futuro do transplante capilar no Brasil, a gente tem alguns exemplos, né, como Turquia, né? O Brasil tem esse hábito meio de pegar uma tendência de algo que algumas vezes não é tão bom e tentar reproduzir, né? E o que é que você acha que vai imperar aí no futuro? As clínicas vão tomar conta do mercado? Vai ser um processo autofágico onde eles vão iniciar e, enfim, proveniente desse transplante em massa, né, de uma qualidade menor, a população vai compreender que esse método não funciona como deveria, né? E essa evasão que a gente tem visto na Turquia pode ser aplicada depois aqui a essas clínicas low cost. O que é que você acha que vai acontecer? A sua opinião, sua visão. Cara, vai depender. O governo da Turquia, ele estimula isso, né? Então lá, por exemplo, não existe vigilância sanitária. Uhum. Eu fui lá, eu acho que uns 3 ou 4 vezes. Uns congressos com o Kohl, fui em Ankara, em Istambul. Não tem vigilância sanitária, cara. Um negócio assim absurdo, sabe? O nível de higiene, de precariedade. Mesmo nas clínicas consideradas boas. Uma ou outra que leva tudo muito certinho. Aqui no Brasil vai depender disso. Se a vigilância fizer uma vista grossa, igual ela faz para as melhores clínicas, entendeu? Isso aí vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Se não, vai desandar também. Vai ser feito. Eu acho que o que pode acontecer no futuro? Ontem mesmo eu estava vendo no Instagram. Poxa, para eu operar uma orelha de abano, é difícil. É uma técnica difícil, sabe? E ontem eu vi um dentista operando na cadeira de dentista. Uma orelha de abano no Instagram. Então pode ser que isso aconteça aqui, sabe? Caso a odontologia, ela não tem tantas barreiras como na medicina às vezes ocorre, né? Eles são bem mais práticos, até a publicidade deles. Uhum. Então, pode acontecer isso, uma popularização, inclusive, para o odonto, por exemplo. Se a vigilância sanitária fizer um trabalho bom, vai dificultar essa expansão dessas clínicas, mas que vai ter cada dia mais clínicas, isso sem dúvida. E eu acho que para se diferenciar, a gente vai ter que buscar conhecimento, sabe? Um paciente me falou, eu sempre pergunto para o paciente, por que você veio para mim, não sei o quê. Eu falo que você faz marketing de conteúdo. Os outros é só fica postando antes e depois. Cabelinho, não sei o quê. Cara, e é verdade. 18 mil fios implantados. É verdade. Então, assim, poucos fazem marketing de conteúdo hoje. Assim, pode contar no dedo, cara. A gente tem que tentar fazer algo diferente, entendeu? Sair do... 100%. O único jeito de você... Eu sou contra você brigar com tendências de mercado. Óbvio que eu acho que tem que legislar, impor regras para tudo que não pode ser feito mesmo, mas tem coisas assim, por exemplo, a gente... Tem coisa que nem tem regra ou lei para combater também. Não tem. E, por exemplo, tem um monte de profissional, bastidor, os médicos que fazem transplante ficam às vezes preocupados. Nossa, mas na minha região, eu estou lá operando, fazendo o meu trabalho e está abrindo não sei quantas franquias ou clínicas que não tem a infraestrutura que eu tenho, que
que tem um serviço que não é da excelência, não presta um serviço de excelência e pode levar, sei lá, risco para os pacientes. Mas, assim, enfim, isso daí não tem como você brigar. O que tem como você brigar é ensinando. Sim. Fazendo isso aqui que a gente está fazendo, Exato, que é cara. trazendo uma informação, como que esse paciente, como que ele vai entender isso, como que ele vai buscar um profissional de excelência, o que ele deve levar em consideração. E a gente que detém esse conhecimento tem que levar isso para todo mundo, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que isso é o mais importante. O pessoal também que está começando, é basicamente isso, não aceitar esse tipo uma de justa coisa. autopromoção, né? Exato. Uma correta, uma honesta autopromoção, né? Sim. Exato. Sem ser amoral, assim, né? Sim. Dentro dos pilares aí da ética médica, né? E, contudo, eu queria saber quais são agora quais são os próximos passos aí com o Congresso, se vai transformar em algo maior que isso, visto o trabalho que imagino que isso aí deu para você, e se pretende ter outras versões, né, desse Congresso, e se as proporções irão aumentar. Cara, eu acho difícil eu manter isso, porque ontem mesmo eu estava comentando. Desde pequeno, eu nunca, por exemplo, gostei de festa de aniversário. Eu nunca gostei de ser o centro da atenção, você tá entendendo? Todo mundo olhando pra você. Eu gostava de ir pra festa, não de dar a festa. Né? Eu não gosto de aniversário, Cara, exatamente por conta disso. assim, Com a ligação, com a gente ligando. Eu sofro um pouco quando isso acontece. Então, assim, não é algo natural. Apesar de eu gostar de transmitir conhecimento sério, né, dessa maneira, Sim. Eu acho que a gente pode evoluir para ter outros colegas ao meu lado, sabe? Mas fazer algo, aquilo que eu tô falando, a gente tem que fazer algo que a gente realmente se sinta bem, feliz, entendeu? Fazer algo sozinho também. Cara, eu não sou muito esse tipo, sabe? De botar minha foto lá, autopromoção. Não. Eu sinto bem, um prazer maior em ir só dar minhas aulinhas e ir embora. Só para o pessoal de casa que não sabe, o Dr. Otávio promoveu agora o segundo workshop. Isso. Tricologia aplicada ao transplante capilar, e foi assim, impecável em todos os aspectos. Aí hoje a gente está aqui gravando esse episódio, mas trazendo um pouco mais sobre isso, sobre o futuro disso. Mas também você tem um programa de fellowship, né? Tem um programa de treinamento. Todos os anos? Como que funciona essa formatação? Eu lanço 2 turmas no primeiro semestre e no segundo semestre. Certo. Esse ano serão 6 alunos no primeiro, 6 no segundo. E isso eu gosto. Mais de 6 meses? Não. É 2 e 3 semanas a gente faz. Inclusive, esse congressinho eu criei para trazer mais conhecimentos para os alunos que estavam terminando, sabe? Tipo assim, como se fosse um encerramento do negócio. Tem esse programa, a gente deve talvez começar um atendimento em São Paulo. Eu recebi um convite de um paciente meu que é cirurgião plástico lá. Perfeito. Legal. Um cara muito bom, muito forte lá. Então, mas tudo a gente está vendo ainda, falta tempo. Querer a gente quer, né? Mas falta tempo para tudo, a gente tem que saber dividir melhor. E qual o próximo evento que a gente se encontra agora? Será o latino-americano lá em... Você vai? Não vou. O Roberto me convidou, mas eu não vou, não. Vai para Bangkok? Também não. Esse ano eu tô segurando. Índia? Da ICHRS, sim. Esse FU Asia que vai ter mês que vem, eu rejeitei com o convite. Talvez no fim do ano, sim. Não, no fim do ano, com certeza. Vou ser o presidente do curso básico desse ano, o chair. Perfeito. Então, eu que vou organizar o curso básico, eu tenho obrigação de ir, claro, né? Mas eu tô focando mais nos congressos da ICHRS, que tem mais a minha cara, mais, sabe, voltado para desenvolvimento acadêmico e tudo. E viajar demais cansa também. Então, acho que eu já tô numa... Pra ir de Bangkok é 24 horas só de ida, né? 24 horas de volta. Nossa. Se pegar um Bangkok, isso se pegar um voo bom, geralmente dá mais de 30 horas. Você faz uma escala de 1h30, eu acho. Depende. Um aeroporto, acho que de Doha, que eu vi que é se for de Catar, não, depende. Catar tem uma escala muito grande lá em Doha. Muito longa. Nossa Senhora. A gente deve se encontrar lá. E antes eu queria, enfim, antes de encerrar, eu queria pedir para o Otávio, com toda essa experiência,
com todo esse caminho, né, admirável que você percorreu, né, a gente tem uma boa parte do nosso público quem está começando, visto aquelas mensagens, né, que a gente discutiu antes de começar a gravação, e o que eles mais pedem é uma voz de experiência, né, falando para eles o que é que eles podem fazer de melhor para começar da melhor forma o transplante capilar. Por Otávio Boaventura. Legal. A curva é muito longa, né? O aprendizado, mesmo para fazer transplantes básicos, é muito longo, pessoal. Então, assim, não fique acreditando nessas promessas de saia do plantão, vem aqui ganhar dinheiro no transplante, faz esse curso nosso aqui de 4 dias. Isso aí não funciona, tá? Tem que ter paciência. Não é que ninguém já vai começar estourando, né? Tem gente que já começa, mas até para montar seu negócio é tudo muito gradual, tem que ter paciência. E a gente vai aprendendo muito ao longo do percurso. Então, curtir cada momento. Quem está começando, vai devagar, aprenda com uma pessoa boa. Acho importante ter um mentor. Eu já vi isso, algumas pessoas falando, sabe? Os meus fizeram total diferença na minha vida. Os meus também. Acredito muito nisso, né? Essa primeira história de conhecimento, né? Passar do médico para médico. Então, o mentor lá que pega na sua mão, que divide as informações, que você tira a dúvida direto. Você vai encurtar muito o caminho e você vai... Não tem curso no mundo que faça as vezes desse... Você vai economizar muitos erros que você... Também. Cometeria se você tiver uma pessoa do seu lado. Uma coisa que eu todos os dias respondo para o pessoal que está começando, que me manda mensagem, vá no máximo de congresso que você conseguir ir, congresso de qualidade, e faça um networking com todo mundo. Porque assim, para mim, a rede de apoio que você constrói é a principal. Não adianta você ir no curso, viu lá, um professor te ensinou, fez um workshop lá, sei lá, na Itália, saiu de lá, acabou. Agora, se você fortaleceu uma amizade com outras pessoas, às vezes estão passando a mesma dificuldade que você, às vezes você manda mensagem na hora, a pessoa te responde, já te ajuda. Então, assim, por mais que você esteja num nível parecido de experiência, você já consegue ter o norte, ou então essa pessoa conhece alguém que vai conseguir te ajudar. Então, você precisa passar credibilidade. Exato. Para passar credibilidade, tem que construir valor. Você precisa de um background, ter um estudo por trás. Eu ontem, lá durante o curso, teve uma médica que ela conversou comigo e falou assim, olha, eu vi que você foi lá para a Turquia, como é que você conversou ali com o Koray? Ele foi simpático. Eu falei, olha, é igual eu faço aqui no podcast, eu sempre estudo muito sobre a vida da pessoa para criar um vínculo, para entender assim, como que eu posso agregar. Eu não vejo assim, como que eu vou extrair isso dela, mas como que eu vou agregar para essa pessoa. Então, eu falei, fortaleça isso, estude, faça as perguntas inteligentes, fique mais calado. Quando você está do lado de uma pessoa que é muito grande, que você admira, você tem muito mais do que ouvir, do que perguntar. E outra, pouca coisa que ela te fala, reflita sobre aquilo, sabe? Então, basicamente é esse o recado aí pro pessoal de casa, que eu acho que tem que ficar, sabe? Que ainda mais essa galera nova aí que tá vindo, tem que focar em estudar bastante, porque não é um caminho fácil, não tem um roteiro para ser seguido, não tem uma residência que daqui a 3 anos vai te dar um título lá, vão falar, toma, você é cirurgião capilar. Não existe, é construção diária. E aí, um dos motivos de eu organizar esse workshop é isso também, né? Porque é clínico cirúrgico, é impossível. Cara, e a clínica, eu vou te falar que é tão difícil quanto a cirurgia. Exato. Sabe? É extremamente difícil. E tanto que até hoje, né? Tanto que eu estudo isso, até hoje eu estudo e aprendo. Esse workshop eu aprendi clínica horrores ontem. E desde 2015 que eu comecei a estudar clínica mesmo, assim, eu lembro dos primeiros artigos. Então, é um negócio, é uma formação que não tem fim para quem quer chegar na excelência. Né? Exato. Ainda mais cabelo, né? Cabelo é tudo mudando o tempo todo. Sim. Você tem que acompanhar essa tendência de mercado e se atualizando, apoiando em quem está fazendo mais pesquisa. Exemplo, o Paulo Miller falando para a gente sobre todas as tendências, medicação, contraindicação, quando usar, quando não usar. Então,
E isso é fantástico, a gente tem que viver nessa atualização constante. Sim. É um caminho bem complicado. Né? É um caminho complicado. Aquelas pessoas que você mais admira sempre tem alguma palavra, sempre tem um estilo de vida, uma personalidade que atraiu essa sua admiração, né? Então, eu diria que foque nessas pessoas, né? Eu mostrei ao Otávio um print de um story respondendo uma pergunta há quase 3 anos. Né? E ele falava sobre perseverança. 2018, né? 2019, algo assim, é isso. Falava sobre a foto bem antiga, né? Depois você me manda essas histórias legais pra postar. E tem gravação de tela também, você falando, tá? Tá até diferente, tá mais cheinho assim. Ele não era jiu-jiteiro nessa época. Não era, eu tava na pausa. Então, assim, siga essas pessoas, siga que eu diga, não é só seguir nas redes sociais, né? Siga, procure saber da filosofia dela, siga essas pessoas que eu acho que tem muito a acrescentar. Sim. E você é uma pessoa que acrescentou muito a gente, por isso que a gente fez questão de uma semana super difícil, um início de ano super difícil, então tá aqui logo no início foi bem difícil para a gente, mas se fosse voltar atrás, jamais deixaria de vir, muito pelo contrário, né? Ainda viria com mais entusiasmo ainda. Se imaginasse tudo aquilo que a gente ia aprender. Se tivesse um desses todo mês, acho que a gente ia ter que dar um jeito aí. Se ferrar lá em Recife, ia ter que vir todo mês. Então, todo mês na nota. Só dava pra... Talvez desse pra você, mas pra mim não dava, né? Então, parabéns. Foi muito importante aqui, a sua vinda aqui. Queria agradecer, parabenizar não só assim, pela sua história, mas pelo evento que você criou, né? Por tudo que você tem feito, pelo legado que você tem deixado para o transplante capilar, que é uma das coisas que a gente mais admira na vida, né? E agora está todo mundo podendo conhecer um pouco mais da sua história. Eu acho que muita gente já devia ter curiosidade, até colegas médicos não teve a oportunidade de te perguntar. Então fica aí registrado. Obrigado. Cara, eu que agradeço vocês terem vindo aí para o workshop. Foi muito bom receber vocês e o restante aí da turma. Deu pra gente divertir e aprender bastante, né? Então, obrigado pelo convite. Bem legal esse projeto de vocês. E muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Obrigado por também. Tudo. Queria agradecer ao pessoal de casa que está assistindo. Fica aí um beijo para vocês. Até o próximo episódio. E siga lá a gente no Instagram, @foicast. O meu pessoal é @Maurício Rezende. @Hélio Acioli. @DR Otávio Boaventura. E o @Instituto Transplantário. Transplantário. Isso aí. Então, cuidado para não seguir uma página fake que tem também. Tem, usei. Tá bom? Gente, um abraço. Obrigado. Tchau.